Se pudesse viajar em uma máquina do tempo, você se alistaria para lutar na mesma divisão que teu bisavô? Complementando a pergunta, em um post no X, datado do dia 26 de dezembro de 2022, você contestou a uma pessoa que lhe questionava, abre aspas, não menti, burrão, a divisão Galícia não é nazista. É uma divisão de ucranianos, liderada por generais ucranianos que lutaram exclusivamente contra a União Soviética. Você mantém essa afirmação? São 5 minutos, Belinsky. Eu acho os contextos de democracia muito confusos na cabeça do Breno. Eu posso ter errado a questão do embaixador, deixo claro aqui. Refiz a minha pesquisa, foram 4 embaixadores sequestrados, nenhum deles foi executado. Mantenho a afirmação que são 100 homicídios praticados, mais de 150 roubos praticados. O que também é informação falsa. Tudo bem, mantenho, tá? Em relação ao meu avô, Breno. Não é bisavô? Meu avô, tá? Bogdan Belinsky, meu avô. Eu o conheci. Você não o conheceu. Eu sei o que ele fez. Você não sabe o que ele fez. Você não sabe o que é rezar numa trincheira pedindo para morrer uma morte rápida, porque você sabe que essa vai ser a consequência, que você não vai sobreviver. Meu avô lutou pela pátria dele, né? Ele não lutou por uma revolução suja, demoníaca. Meu avô lutou pela liberdade da família dele, do irmão, da mãe, que ele nunca mais viu, né? Essa é a diferença entre nós. O meu bisavô foi condenado pela União Soviética à morte no Gulag por ter expressado opiniões contrárias ao regime soviético que você defende. Tá? O meu bisavô foi condenado. Eu tenho a sentença penal condenatória da União Soviética, bem parecida com a do STF. Tá? Eu sei, a minha família sabe o que é isso, o que é perseguição verdadeira, o que é lutar pela independência, pela liberdade da sua família, pela vida da sua família, que já tinha acontecido, né? O Holodomor. A morte, o genocídio ucraniano por Stalin já tinha passado ali, né? Então, não vem aqui falar do que você não entende. Você não sabe o que passou a minha família, né, debaixo da opressão comunista soviética. Esse regime demoníaco, que eu tenho certeza absoluta que estão todos no inferno. Todos eles. Todos no inferno. Tá? Meu avô é um homem que formou um grande homem, que é meu pai, né, e por intermédio dele, eu estou aqui hoje. Tá? Então... E você lutaria na divisão Galícia? Isso eu posso falar. É o que eu fiz. E eu conheço meu avô e eu sei o que ele fez. E o meu pai, e o meu bisavô, e a minha família. Que eu conheço, que você não sabe nada. 2 minutos mesmo. Quando o Belinsky chamou o interlocutor dele de burrão, dizendo que a divisão Galícia não era nazista, Belinsky mentiu. A divisão Galícia fazia parte das SS nazistas. Quando ele disse que era uma divisão liderada por generais ucranianos, ele mentiu de novo. Os grandes generais da divisão Galícia foram Walter Schymann, que era um austríaco, general das SS, e Fritz Freytag, um alemão, também general das SS. A divisão Galícia foi condenada pelo Tribunal de Nuremberg como uma unidade responsável por crimes de guerra. Ela não lutou só na Ucrânia, Rodrigo. Ela combateu ao lado dos nazistas na Eslováquia, na Iugoslávia e na Áustria. E eu vou contar uma outra historinha aqui em 1 minuto, porque diz respeito à minha família. A divisão Galícia foi responsável por um dos maiores crimes de guerra que aconteceram numa cidade polonesa, que quando começa a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invade a União Soviética, essa cidade estava em território ucraniano. Essa cidade se chama Ruta Piniaka. Essa cidade, em 28 de fevereiro de 1944, foi destruída pela divisão Galícia. 1000 civis foram mortos. Desses 1000 civis, Belinsky, 20 eram judeus. Um desses judeus mortos pela divisão Galícia era minha tia-avó. A divisão Galícia foi responsável por matar judeus. A divisão Galícia foi responsável por matar civis. A divisão Galícia respondia à máquina de extermínio do nazismo. A divisão Galícia era uma máquina de matar a serviço de Hitler. Isso é a divisão Galícia de acordo com investigações históricas realizadas tanto pelo Instituto Polonês de Memória Nacional quanto pela Ucrânia. Na minhas considerações finais, eu vou ler para as pessoas a prova do que eu estou falando. Tá bom. O seu problema, Belinsky, é que você mente muito. Mente muito. E a mentira atrapalha o debate. Eu não vou ter meu tempo? Não, eu não vou ficar sendo agredido dessa forma. Eu não agredi nenhuma vez, cara. Você não agrediu nenhuma vez. Não. Mas você é cínico, não? É cínico. Tem coisa que a gente aprende no parlamento, tem que ser cínico. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Encerrou, foi muito bacana. Eu tenho meu tempo. Bora. Tá bom, falei o que você quiser. Beleza? Valeu. Obrigado. É demonstrativo da deselegância. É assim que funciona a extrema-direita, pessoal. A extrema-direita é assim mesmo. Eles vão embora quando se sentem pegos na mentira. Essa é a característica da extrema-direita. Eu agora posso exercer meu tempo? Sim. É muito importante, pessoal, mesmo tendo o Belinsky se retirado como se retirou, é muito importante para o debate político atual
entendermos alguém que se identifica, e entendermos as consequências de quando alguém se identifica com uma divisão nazista. A divisão Galícia foi uma divisão nazista. Eu aqui em nenhum momento coloquei em questão sobre o que fez ou deixou de fazer o avô ou bisavô dele. Não é disso que se trata. Se trata da mentira que Belinsky, mais uma mentira de Belinsky, mas a mentira que ele contou quando respondeu a um interlocutor na Rede X, dizendo que a Galícia não era nazista. Isso é uma mentira. Tem uma larga comprovação histórica e os oficiais generais da divisão Galícia nunca foram ucranianos. Sempre foram generais, ou austríacos ou alemães. A divisão Galícia fazia parte das SS, a tropa mais brutal e sanguinária de Adolf Hitler. Ele ter orgulho da divisão Galícia e ele mentir sobre a divisão Galícia diz muito a respeito das concepções políticas que Belinsky defende. Eu não estou aqui discutindo o que fez o avô dele, ele não é responsável pelo que o avô fez ou deixou de fazer, mas ele é responsável quando ele defende a divisão Galícia, quando ele mente sobre a divisão Galícia não ser nazista, quando ele mente sobre a divisão Galícia, quando ele diz que a divisão Galícia foi liderada por generais ucranianos, o que é uma mentira. Basta procurar em qualquer livro histórico. E eu aqui aproveito o tempo que me resta para comprovar o que eu disse na minha intervenção anterior. O massacre de Ruta Piniaka. Ruta Piniaka, Rodrigo, foi uma cidadezinha que era polonesa. Quando em 1939 houve a repartição da Polônia entre a União Soviética e a Alemanha, Ruta Piniaka passou a ser ucraniana. Ruta Piniaka já nem existe mais, era um povoado. Os nazistas, quando invadem a União Soviética em 1941, eles invadem pela Bielorrússia e pela Ucrânia. E a divisão Galícia é constituída em 1943. E entre as barbaridades realizadas pela divisão Galícia está o massacre de Ruta Piniaka. Eu vou ler, esse massacre ocorreu, como eu já disse, em 28 de fevereiro de 1944. Eu vou ler aqui uma breve informação de onde pode ser comprovada essa história que eu aqui estou trazendo a público. Uma investigação de 2003 do Instituto Polonês de Memória Nacional e uma investigação de 2005 do Instituto de História da Academia de Ciências da Ucrânia concluíram que a divisão Galícia da SS realizou um massacre de civis. Elas divergem, o Instituto Polonês e o Instituto Ucraniano, quanto à escala e quanto à repartição de responsabilidades entre os ucranianos e seus comandantes alemães. Segundo o Instituto Polonês de Memória Nacional, entre 700 e 1.500 pessoas foram mortas, incluindo cerca de 1.000 moradores de Ruta Piniaka, além de pessoas de vilarejos vizinhos que haviam buscado refúgio na aldeia. A ação foi cometida pelo 4º Regimento Voluntário da Divisão Galician das SS e pela 14ª Divisão de Granadeiros, o Waffen-SS Galician, exatamente onde combateu o avô de Belinsky, de quem ele tanto se orgulha. Testemunhas polonesas declararam que as ordens foram dadas por oficiais alemães. De acordo com relatos de testemunhas polonesas e publicações acadêmicas, policiais nazistas alemães estavam acompanhados por uma unidade paramilitar de nacionalistas ucranianos sob o comando de Włodzimierz Zenarzewski, incluindo membros do Exército Nacional Ucraniano. Entre os mortos de Ruta Piniaka, Rodrigo e Robertinho, estava uma das minhas tias-avós. Fazia parte do grupo de 20 judeus mortos pela divisão Galícia. Isso diz muito a respeito de quem é Belinsky, ao defender a divisão Galícia e mentir a seu respeito.